1835, ano de angústias e incertezas na província de São Pedro do Rio Grande do Sul. Insatisfeitos com a política arbitrária do Império, que lhes impunham pesados impostos sobre alguns de seus principais produtos comerciais, estancieiros e peões rio-grandenses se rebelam contra o governo central. Em 20 de setembro, entram triunfantemente na capital Porto Alegre. Menos de 20 dias depois, invadem a cidade de Piratini e são aclamados pelo povo. Estava deflagrada a Revolução. 1836. Em 15 de junho, valendo-se um descuido das tropas farroupilhas, os imperiais retomam a capital. Porto Alegre jamais voltaria ao domínio farroupilha. Em 10 de setembro, os rebeldes obtêm uma importante vitória sobre as tropas legalistas sobre o campo do Seival. No dia seguinte, exultantes com o feito, os soldados ouvem da boca do general Neto a proclamação da República Rio-Grandense. Mas a alegria dura pouco. Em 4 de outubro, Bento Gonçalves e outros líderes farroupilhas são feitos prisioneiros em consequência da derrota na Ilha do Fanta. O dia 6 de novembro desse ano marca a instalação da capital da República em Piratini. Bento Gonçalves, mesmo preso, é eleito presidente. 1837. Os rebeldes jamais desistiriam de Porto Alegre. Nesse ano, o general Neto e um contingente farrapo estabelecem o primeiro de muitos cercos à cidade. Depois de muitas tentativas, acabam sendo rechaçados pelos imperiais. Em setembro, menos de um ano depois de ter sido feito prisioneiro, Bento Gonçalves consegue escapar a nado da prisão onde se encontrava na Bahia. Os aliados maçons foram os grandes arquitetos dessa fuga. Em 10 de outubro, ele volta ao comando da Revolução e toma posse em Piratini do cargo para o qual havia sido eleito. Bento Gonçalves, presidente da República Rio-Grandense. 1838. A guerra se alastra e os farrapos ganham aliados estrangeiros. Em 30 de abril, farroupilhas realizam uma de suas maiores conquistas. Entram em Rio Pardo, retomando uma cidade após uma batalha em que estiveram envolvidos cerca de 2.000 soldados farroupilhas. Esse ano marca a entrada de Giuseppe Garibaldi no conflito ao lado dos rebeldes. Determinados a dar combate efetivo à armada imperial, o italiano e seus homens se isolam no estaleiro às margens do rio Camaquã e iniciam um trabalho de reconstrução dos 2 primeiros barcos rebeldes, o Seival e o Farroupilha. Corria o mês de maio. 1839. Em fevereiro, diante da ameaça de invasão imperial, Bento Gonçalves decide transferir a capital da República para Caçapava, uma cidade cuja posição central seria mais útil aos farrapos. Em junho, Garibaldi inicia a travessia épica dos barcos rebeldes, por terra, da Lagoa dos Patos. Ela entrou para a história com o nome de cabanagem, porque a maior parte dos rebeldes de fato vivia em cabanas nos arredores de Belém do Pará. No dia 7 de janeiro daquele ano, um bando de revoltosos tomou o Palácio do Governo e matou a sangue frio o presidente da província. A questão é que logo depois, os rebeldes começaram a brigar entre si e 2 grupos diferentes se envolveram em uma luta feroz que praticamente destruiu a cidade. Então, o Marechal Francisco Andréa foi mandado para o Pará com a missão de sufocar o movimento. Com tropas bem armadas, ele perseguiu, capturou e matou a maior parte dos rebeldes. Calcula-se que mais de 30.000 pessoas tenham sido mortas. Em fins de 1836, a rebelião foi considerada extinta. Mas ela só acabou de verdade em março de 1840, quando o último líder cabano, enfim, se rendeu. Não houve resultado prático algum e a população desvalida do Pará continuou vivendo na maior miséria. Na escola, em geral, nos ensinam que a história do Brasil sempre foi mansa e pacífica e que somos uma nação construída por homens cordiais. Como, aliás, é a história do mundo. Uma história humana, humana até demais. Fique ligado.